seja bem-vindo a mais um Telesaúde Goiás, sempre com um tema de interesse e de importância dentro da saúde pública. E hoje, meu objetivo aqui é trabalhar contigo a respeito dos medicamentos que são utilizados para o tratamento do transtorno de ansiedade, né? Especialmente aí os riscos e os benefícios, né? Coloco até riscos em primeiro lugar aqui dentro do título, porque infelizmente essas drogas têm sido utilizados, esses medicamentos têm sido utilizados de forma irracional, o que traz aí inúmeros riscos à saúde, e pensando a nível populacional, dentro de uma farmacoepidemiologia, esses medicamentos têm sido ranqueados como um dos graves agravos à saúde, né, como responsáveis por graves agravos à saúde, especialmente pelos seus riscos de intoxicação, reações adversas, interações medicamentosas, em especial com o álcool, que leva não só aí a danos individuais, mas a risco de óbito, né, de morte em decorrência dessa interação. Então, o que nós temos aqui hoje para falar não é só especificamente do que vem a ser a ansiedade e seu tratamento, mas em especial os cuidados que essas medicações necessitam, em especial com riscos de interações medicamentosas. Então é para isso que eu te convido a acompanhar aqui a nossa aula de hoje, mas também é claro que você que está assistindo pelo nosso canal no YouTube, não esqueça aí de marcar com like esse vídeo, compartilhar com os amigos, com os familiares, para que nós possamos alcançar cada vez mais um número maior de pessoas e, consequentemente, levar a educação em saúde, que é o objetivo do nosso programa. Eu sou o professor Edson Cidião, sou farmacêutico e, como disse a vocês, meu objetivo é compartilhar um pouco do conhecimento que nós temos com relação à farmácia, às medicações, especialmente garantindo aí, né, divulgando a educação em saúde para garantia de saúde da população, bem-estar e qualidade de vida. Vamos falar então um pouco do que vem a ser a ansiedade, e antes de falarmos de ansiedade é importante nós termos aqui uma base de conhecimento, entender um pouco do que vem a ser o sistema nervoso e, consequentemente, como a ansiedade em si, além de uma resposta fisiológica, ela passa a se tornar um processo, uma patologia, uma doença, né? Então, voltando aí à base da nossa compreensão, dentro dos vários sistemas que compõem o nosso organismo e que são responsáveis por diversas funções, um deles é especial, e é especial justamente porque controla quem nós somos, como nós somos, né, que é o sistema nervoso. O sistema nervoso ele tem essa responsabilidade de captar as informações através dos sentidos, captar o que está no nosso meio, informar até o nosso sistema nervoso central. Então ele tem uma segmentação, uma diferenciação entre órgãos que captam essas informações sensoriais e os órgãos que processam essas informações. Então essa divisão se dá entre o sistema nervoso periférico e central, na qual o periférico, uma das suas funções responsáveis é justamente através dos sentidos captar essas informações e levar até o sistema nervoso central, que anatomicamente é representado pelo encéfalo e pela medula espinhal, e que fisiologicamente é quem recebe a informação captada desse meio, recebe a informação sensorial, processa essa informação, compreende o que é essa informação, compara ela com a memória e, consequentemente, vai gerar uma resposta que vai ser encaminhada de volta para o sistema nervoso periférico para a execução pelo nosso organismo, seja por músculo, seja através das glândulas. Então, esse arco reflexo de captação de informações, processamento e resposta é o que o sistema nervoso faz de melhor, é a sua principal função. Em algumas situações onde a captação de informações processa como sendo um risco para o indivíduo, as respostas que vão ser processadas e geradas, executadas pelo nosso corpo, serão respostas que vão fazer com que você ou lute ou fuja daquela condição, daquela situação, gerando ali uma situação que nós já chamamos de ansiedade, consideramos a ansiedade em si. Portanto, para que você possa lutar ou fugir de um risco, o seu sistema nervoso central ativa uma parte denominada de sistema nervoso simpático,
que está ali dentro de uma parte chamada de autonômica, ou seja, você não tem consciência da alteração do seu organismo, simplesmente como resposta àquele risco que se tem, o seu corpo se prepara para lutar ou fugir. Para lutar ou fugir, você precisa estar muito ativo, com foco, preparado para lutar ou fugir. Significa que respiração, batimentos cardíacos, musculatura, toda ela esteja bem firme, permitindo ali que você tenha sangue, você tenha oxigênio, que você tenha nutrientes para essa contração muscular ocorrer. Portanto, tanto o coração quanto os pulmões vão aumentar muito a sua frequência, seja de batimento cardíaco, seja de respiração, para oxigenar os músculos e, consequentemente, você ter energia, força muscular para poder lutar ou fugir. Os olhos se abrem, aumenta, a pupila dilata para que haja um aumento da quantidade de luz para ser observado, certo? E ali você tem todo também um arcabouço específico do sistema límbico te preparando para que você possa atuar ali da melhor forma possível e de forma mais eficiente possível para você lutar ou fugir daquela condição. Então, isso é o sistema nervoso simpático atuando ali frente a uma resposta de luta ou fuga. Então, agora imagine uma condição onde você tem todo um estímulo desse corpo, desse sistema simpático, para lutar ou para fugir. Entretanto, você não tem um risco, você não tem nada, nenhuma informação sensorial de que você está naquela condição de luta ou de fuga. Ou seja, o seu sistema nervoso simpático, ele é ativado, toda aquela condição de lutar ou fugir é ativada, mas você não tem nenhuma condição, nada que realmente de concreto que vá te colocar em risco. Isso é o transtorno de ansiedade. É quando você ativa, quando você gasta energia para lutar ou fugir, mas não há risco algum, certo? O que você tem ali talvez seja uma condição ilusória, fornecida ali principalmente por fatores emocionais, fatores psicológicos que geram essa condição. E que isso é interessante colocar, né? Que isso vem cada vez mais frequente especificamente pela nossa cultura, pela forma como nós hoje vivemos, como a nossa sociedade hoje se estabelece. É uma sociedade de metas, é uma sociedade que precisa produzir cada vez mais com menos, e uma condição que, se você não produz, você é descartável. Então, todo esse temor que se coloca desde a nossa infância, desde a nossa formação, isso vem gerando uma sociedade ansiosa, certo? Então, a ansiedade, em decorrência de todo esse processo, o transtorno de ansiedade, o processo patológico na qual você dispara, consequentemente, esse sistema nervoso simpático sem essas condições, sem esses fatores, isso tem provocado uma condição onde o indivíduo ele não se desliga e, consequentemente, as condições clínicas desse paciente, ou seja, o resultado final desse sistema nervoso simpático sempre ativo, são graves, né? E que denominam esse transtorno de ansiedade. Então, o que nós vamos colocar é justamente isso, né? A ansiedade ele é um distúrbio afetivo, mas ele é positivo porque nos protege, né? Nos permite lutar ou fugir em condições reais. Entretanto, esse estresse em excesso, né, provoca um transtorno de ansiedade, uma ansiedade crônica, onde você tem aqui a permanência exacerbada, né, do sistema nervoso simpático e, consequentemente, de todos os seus fatores, né, e, consequentemente, você tem alterações afetivas, psicossomáticas, alterações de sentimento, perca de controle emocional, manias e alucinações, porque tudo isso está te enganando, colocando que você está correndo risco, e, consequentemente, isso vai ativar o sistema límbico, que faz parte do sistema nervoso central, que é onde ele controla, onde vai fazer a gestão das suas emoções, em especial, é ali que também é ativado o sistema nervoso autonômico, o gatilho que ativa o sistema nervoso autonômico, especialmente o simpático, está dentro do sistema límbico, então é ele que processa
as informações e, consequentemente, que vai gerir as emoções e o gatilho do sistema nervoso simpático se dá ali. Portanto, ele vai mostrar enganosamente que você precisa lutar ou fugir, que você precisa ativar o sistema nervoso simpático, que você precisa jogar uma grande descarga de neurotransmissor, especialmente a noradrenalina, que vai ativar as comunicações e a sinapse desse sistema nervoso, vai ainda sobrecarregar ainda mais a descarga de adrenalina pela glândula suprarrenal, e essas moléculas passando pelo corpo vão gerar aí alterações fisiológicas importantes, sejam elas motores, sejam elas também emocionais, e isso é a ansiedade crônica, né? Quais são as consequências, né? As consequências são graves. Fisiologicamente colocando, uma pessoa que está com o sistema nervoso simpático, que está ativa para lutar ou fugir, ela não tem repouso, ela não tem descanso, ela não dorme, ela tem insônia. A insônia, ela vai sobrecarregar as informações dentro do sistema nervoso, prejudicando ali a sua memória, a formação da memória, o processo cognitivo, né? Isso é algo grave, vai gerar cada vez mais uma irritabilidade por carência do sono, você vai ter dificuldades de relacionamento, ou seja, é tudo ali uma espiral, né, que cada vez mais profunda, onde o indivíduo ele tem como consequências ali dificuldades de relacionamento com as pessoas, relacionamentos familiares, problemas muito graves relacionados à produtividade, porque se ele não tem um bom sono, ele tem dificuldade de memória, dificuldades cognitivas, dificuldade de resolver problemas, certo? Então imagina um indivíduo como esse, com toda essa dificuldade dentro do trabalho. Isso impacta bastante e pode vir a gerar ali, né, uma perca de produtividade e, consequentemente, uma dispensa daquele profissional, né? Ou seja, tudo aquilo que ele mais teme acaba acontecendo em decorrência de todo esse processo. Então, são problemas graves. E aqui colocando para vocês, nesse slide, uma série de sintomas específicos que são decorrentes da modificação do nosso organismo e decorrente de uma ansiedade, de um transtorno de ansiedade ou de uma ansiedade crônica, assim como ela também pode ser definida, né? Então, modifica-se o ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de sono e vigília, né? Ou seja, o indivíduo que naturalmente viveria acordado, vigília, ativo durante o dia e dormindo durante a noite, com esse processo de ansiedade crônica, isso não ocorre. Ele deita com sono, cansado, tenta dormir, de repente vem a ele, cria uma série de pensamentos e de problemas que precisam ser resolvidos no dia anterior e gera ali toda uma descarga de adrenalina e ele de repente tem um excesso de energia como se ele precisasse resolver o problema naquele momento. E aí ele não consegue dormir. Ele passa a noite acordado, ele troca a noite pelo dia, ele vai acordar e aí, geralmente quando ele consegue pegar no sono já está na hora de se levantar e isso vai se repetindo ao longo do dia. Então a insônia, na verdade, ela é não em si uma doença em si, muitas vezes ela é uma sintomatologia, ela é uma consequência dessa ansiedade crônica. E aí nós temos um problema sério, porque muitas pessoas acreditam que são coisas distintas e diferentes e que, portanto, para cada um necessita de uma medicação distinta. E não é bem assim. Se você trata a ansiedade crônica, essa modificação do ciclo circadiano ela vai ser corrigida de forma automática. Então, essa é uma situação, uma condição que a gente precisa ter esse cuidado e ter essa distinção caso a caso, né? Mesmo que o indivíduo durma, ele vai dormir de forma inquieta. Muitas vezes os ciclos, né, as fases do sono, elas vão acontecer de forma a não ser o suficiente para o repouso e para o processamento das informações que define a formação da memória. Então esse indivíduo ele vai com essa insônia apresentar dificuldades de memória, de aprendizagem cognitivas e a tão esperada resolutividade, capacidade de resolver problemas, né? Isso tudo estará prejudicado. Ele vai estar inquieto durante o dia, ele vai ter alterações, ele vai estar sempre cansado.
alterações no apetite, então ele tende a ter alterações no ciclo da alimentação, ou comer em excesso ou não comer, então ocorre ambas as condições. Pânico, fobias, medos que não eram comuns, manias, né, ou seja, comportamentos que se repetem de forma efusivas, né, que se repetem sem justificativas, alucinações e até evolução para crises convulsivas, o que pode ali ser confundida também com epilepsia. Ocorre naturalmente, como nós dissemos, a partir da liberação de noradrenalina através das sinapses químicas no sistema nervoso simpático, mas também uma descarga de adrenalina pela suprarrenal. Você tem um aumento da atividade simpática, que é justamente aquela que te prepara para lutar ou fugir, e consequentemente você vai observar efeitos cardiovasculares, coração, sobreação da noradrenalina ou da adrenalina, aumenta a sua força de contração e aumenta a sua frequência. Então você vai ter taquicardia, você vai ter aumento constante, consequentemente pode vir a ter aumento da pressão arterial, e aí o paciente ele apresenta quadros de hipertensão, aumenta o mal-estar, e ele sente aquela palpitação, ele sente aquele desconforto, pode alterar ali, em decorrência da adrenalina, uma descarga de glicose na corrente sanguínea, então você tem aí um aumento da glicemia, uma hiperglicemia, sudorese, um estímulo pelo simpático também, né, aumento da produção de suor, tremores, distúrbios digestórios, principalmente vômitos, distúrbios gástricos, porque aumenta também o volume e a produção de suco gástrico, provocando ali um agravamento se o paciente já tiver uma condição pré-clínica de gastrite, de refluxo, então isso vai ser observado também. Distúrbios maníacos com comportamentos repetitivos e que não se justificam, medos, transtornos compulsivos, né, compulsões de forma geral, alucinações que podem ser táteis, né, ou seja, a pessoa começa a sentir tatilmente, né, somestesicamente, né, a somestesia, porque não é somente o tato, né, mas ele começa a ter alucinações, começa a sentir através desse sentido coisas que não existem, né. Visuais, enxergar coisas que não veem, e auditivas também. Então, isso tudo são agravos da ansiedade crônica, certo? Que lembrando que o estresse não pode se confundir, o estresse não é uma patologia. O estresse em si é um dos agentes causadores da ansiedade, ele está presente, né, na ansiedade, é o que gera, né, esse processo também. Então isso é importante colocar, porque talvez muitos de vocês estejam confundindo essa situação de ansiedade crônica, que em si é uma patologia, com uma situação de estresse. A pessoa estresse é uma pessoa que está em desgaste, e nem sempre quem está sobre a situação de estresse está com ansiedade crônica. Eu posso simplesmente estar sobre uma agressão, estar em uma condição desconfortável, sob estresse, mas não sofrendo com ansiedade crônica, tá? Então o estresse em excesso, sim, pode ser um dos agentes que podem vir a manifestar ansiedade crônica, mas são coisas distintas e diferentes que precisam ser diferenciadas. Tudo isso que nós comentamos agora nesse primeiro momento para chegar aqui no tratamento, nos medicamentos, já que o foco nosso principal é os cuidados que nós devemos ter, né, a promoção do uso racional dessas medicações, né? E aí, quando nós entramos nos medicamentos que são denominados ansiolíticos, ou seja, que quebram a ansiedade, que são utilizados para o tratamento da ansiedade crônica ou do transtorno de ansiedade, simplesmente aqui estão as drogas que alteram a comunicação entre neurônios, diminuindo essa comunicação. Se você diminui a comunicação, se você diminui a sinapse entre esses neurônios, você tem um fenômeno de redução da hiperatividade cerebral que é comum na ansiedade crônica. Você reduz essa atividade. Então, simplesmente o que você faz, já que na ansiedade o que se observa fisiologicamente é um aumento dessa comunicação,
um aumento da ativação do sistema nervoso simpático, vamos reduzir. Vamos tentar reduzir, desacelerar essa comunicação. E essas drogas, todas elas agem justamente dessa maneira. Elas vão atuar especificamente alterando ali a polaridade intra e extracelular, provocando ali um processo chamado de hiperpolarização. Nós vamos aumentar a carga negativa dentro dos neurônios, nós vamos permitir que haja um influxo do ânion cloro, que é um íon negativo, para dentro da célula, tornando essa célula mais negativa. Portanto, para que haja a inversão de polaridade, consequentemente a condução do potencial de ação e, consequentemente, a sinapse, a comunicação entre esses neurônios, será muito mais complexo, muito mais difícil, certo? Então, o que se faz, basicamente, de forma muito simplificada, é ampliar a negatividade dentro dos neurônios, reduzindo, consequentemente, a comunicação entre esses neurônios. Se você reduz a comunicação, você está provocando uma depressão do sistema nervoso. E ao deprimir, você reduz a ansiedade. Esse é o mecanismo. Portanto, esses medicamentos, eles possuem mecanismos inibidores, porque eles aumentam a entrada de cloro dentro das células, mas também podemos ter medicamentos que, ao invés de permitir a entrada de cloro, eles reduzem a entrada de sódio, ou seja, ele também vai alterar outro íon, que seria também útil nesse processo, mas agora um íon de carga positiva, que dentro do mecanismo vai ter no saldo essa mesma ação, vai permanecer uma célula hiperpolarizada, reduzindo, provocando essa depressão do sistema nervoso. E podemos também ter uma alteração das proteínas que permitem a passagem desses íons, então você vai alterar a polaridade intracelular. Quais são os efeitos fisiológicos, já que aqui a gente altera, através do mecanismo de ação, a comunicação entre os neurônios, provocando uma depressão? Nós vamos ter uma indução do sono, uma redução da comunicação entre os neurônios, que vai gerar uma sedação e um efeito calmante, certo? Também pode ter muito efeito, um efeito positivo nos processos de crises convulsivas. E, portanto, eles também têm uma ação antiepilética, anticonvulsivante, então para o tratamento das epilepsias também são interessantes. Então, de forma geral, os ansiolíticos, eles podem ser classificados não só como medicamentos que quebram a ansiedade, sim, ansiolíticos, mas são calmantes, hipnóticos, porque induzem ao sono e induzem também a uma perca de memória, e também são anticonvulsivantes, então seriam essas principais ações. Como esses medicamentos eles atuam na comunicação dos neurônios, você pode ter efeitos colaterais importantes, graves, que podem inclusive levar à morte por essa depressão, esse excesso de depressão. O que justifica esses medicamentos serem tarjados. Então é importante considerar que geralmente são tarja preta, portanto só são prescritos, só são dispensados com retenção da receita médica, certo? Então, lembrando aqui, que esses medicamentos, portanto, precisam de uma avaliação clínica da sua utilidade para o paciente, precisam de um diagnóstico concreto, de uma avaliação para o uso racional, uma prescrição, uma dispensação com retenção de receita. Então, tudo isso é determinado por uma portaria, 344, existe ali toda uma legislação atualizada que define esses medicamentos e como eles devem ser consumidos aqui no Brasil. Tá? Dentro dos ansiolíticos, o grupo mais utilizado são os medicamentos de classificação química denominados de benzodiazepínicos, certo? Eles são, como eu disse para vocês, ansiolíticos, mas também possuem efeito hipnótico que provocam sono, são calmantes e também utilizados como anticonvulsivantes e até mesmo como relaxantes musculares, dependendo da sua condição. Mas alguns desses medicamentos, eles apresentam um efeito interessante em algumas condições, que é o efeito de amnésia antorretrógrada. Essa amnésia, ela se classifica como uma amnésia que o indivíduo que está sob o efeito da medicação, ele não vai se lembrar de absolutamente nada
do que ocorreu ali naquele momento. E isso, clinicamente, ele é interessante em algumas condições. Então, o paciente vai se submeter a um processo cirúrgico ou a um trauma que precisa ser controlado. Então, essas medicações elas são úteis nesse sentido. Desde exames de imagem, como endoscopia, colonoscopia, até o processo cirúrgico, essas medicações são úteis para provocar essa amnésia, né, limitada enquanto a medicação estiver sob seu efeito, né, estiver sob a sua duração. Então, esse também é um uso interessante para essas drogas. Ela é uma classe extremamente importante para a indução do sono, em especial para pacientes que estão acordados, estão conscientes, pacientes de UTIs, então são muito utilizados para manter ali aquele paciente em sono durante todo o processo de internação. E uma das primeiras drogas dentro desse grupo a ser utilizada e sintetizada é o clordiazepam, que foi sintetizado durante a década de 60 e se tornou um dos mais utilizados clinicamente em todo o mundo, né? Então, temos aqui uma medicação extremamente já antiga, considerando aí a farmacologia, comparando a sua droga, né? Então, da década de 60 para cá, já são, né, para vocês terem uma ideia, já quase 70 anos, né, de utilização. Então, se sabe muito a respeito dos aspectos farmacocinéticos, farmacodinâmica, segurança, eficácia. Então, é uma medicação já bastante conhecida, por isso que ela se tornou e tem se tornado aí extremamente utilizada clinicamente. E o que eu trago para vocês aqui é uma comparação, né? Esse é um quadro comparativo entre as drogas do grupo dos benzodiazepínicos, né? Entre elas, a segunda opção talvez seja hoje a droga mais utilizada no tratamento da ansiedade, que é o Zolpidem, né? Atualmente, clinicamente falando aqui, especificamente no Brasil, né? O Zolpidem, só para vocês compararem, é uma droga com meia-vida rápida, né? De 2 horas, né? Ele não provoca um efeito ultra curto, né? E tem um efeito hipnótico, né? E é hoje utilizado é o mais indicado, né? Na verdade é o mais prescrito como um medicamento para dormir, para auxiliar a dormir, justamente pelo seu efeito hipnótico, né? De gerar. Então o Zolpidem tem sido extremamente utilizado para esse motivo. E aí vem aquela questão, poxa, se ele é um medicamento benzodiazepínico, ele provoca a dependência química, esse é um dos riscos que nós vamos comentar daqui a pouco, tá? Temos o triazolam e o midazolam, são 2 medicações distintas, com meia-vida entre 2 a 4 horas, né? E a duração do efeito é ultra curto, menor do que 6 horas, também hipnótico, né? E muito utilizado, em especial o midazolam, associado a outros anestésicos, principalmente em processos cirúrgicos. Temos o lorazepam, oxazepam, temazepam e o lometazepam, que são de tempo de duração um pouco mais longo, entre 12 horas, né, meio-dia e 18 horas. São ansiolíticos usados para ansiedade, controle da ansiedade, né, crônica, mas também são hipnóticos para indução do sono. O alprazolam, meia-vida já média de 24 horas, portanto ele tem essa necessidade, né? Tanto ansiolítico quanto antidepressivo, também extremamente utilizado. O nitapresan, ele já é médio também, certo? A sua meia-vida variando de 16 a 40 horas. Hipnótico, utilizado para dormir, e ansiolítico. O diazepam e o clordiazepóxido, né, que são muito utilizados também, são ansiolíticos. São utilizados como relaxantes musculares, né, são anticonvulsivantes e uma meia-vida longa. Né, o tempo de duração dele pode perdurar por até 2 dias, né, 48 horas. O flurazepam também extremamente longo, o tempo de meia-vida dele pode perdurar por 60 horas, é um ansiolítico. E o clonazepam é ansiolítico, especialmente e clinicamente indicado para o controle das manias.
tempo de vida muito longa, só para vocês terem uma ideia, de 50 horas, então a dosagem é curta, é pequena, né? E ele também é extremamente utilizado como um anticonvulsivante. Então são essas as comparações farmacológicas que nós precisamos considerar. E voltando um pouco, dando um passo atrás, só para que a gente possa entender um pouco sobre os processos de farmacodinâmico, os benzodiazepínicos, eles em especiais atuam nos receptores, ali na membrana plasmática, na comunicação entre o meio interno e externo celular, nos receptores do neurotransmissor GABA-A. Entretanto, nós já sabemos que esse é um sítio alostérico que se ligam não só a GABA, mas inúmeras outras moléculas, entre eles os próprios benzodiazepínicos, drogas classificadas como barbitúricos, o álcool, esteroides, entre outras, né? E todos eles, ao se ligar nesse receptor, vão gerar mecanismos diferentes. No caso específico dos benzodiazepínicos, ocorre ali uma abertura dos canais iônicos de GABA e um influxo de cloro. Então, quando entra mais cloro para dentro da célula, continua um meio externo com uma carga positiva e um meio interno com uma carga negativa, né? Então você aumenta ali o influxo de carga negativa e, consequentemente, o potencial de ação, né, que vai tornar o meio interno positivo e o meio negativo externo, né, externo negativo, isso não ocorre, você tem uma dificuldade, provocando de forma geral uma redução no potencial de ação, uma redução na comunicação, na sinapse, um processo de depressão do sistema nervoso. Agora, aqui é um item importante, se você soma essas drogas com o álcool que atuam nos mesmos receptores GABA, você tem um aumento, uma exacerbação da depressão do sistema nervoso e, consequentemente, você até pode vir ali ter uma intoxicação fatal. Inúmeros e inúmeros acidentes, inclusive suicídios acidentais ocorrem pela mistura dessas drogas, né? Infelizmente, essa é uma situação complicada, portanto, nós temos aqui que alertar, essas drogas em uso concomitante com álcool devem ser proibidas. Não se usa etanol, bebidas alcoólicas, quando se utiliza esses medicamentos. Deve-se tomar muito cuidado porque a interação medicamentosa ela é prejudicial, é algo preocupante, certo? E falando um pouco especificamente da amnésia anterógrada, que é um efeito interessante clinicamente, né? Você tem ali essas medicações que são utilizadas para reduzir o efeito farmacológico, o efeito de memória, enquanto ocorre um trauma. Então isso, por exemplo, para um processo cirúrgico é muito interessante. Mas o que vocês estão vendo na imagem aí é o uso ruim dessas medicações. Essas medicações são utilizadas pelo famoso Boa Noite Cinderela, né? Então são utilizadas para induzir ali uma amnésia, são utilizadas para que a pessoa possa ali ter um efeito hipnótico e também sono, né, durante esse processo. Então, pessoas que queiram, né, de usar de má fé e criminosos podem induzir, porque essas medicações elas vão atuar reduzindo a formação da memória na região do hipocampo, que é a memória de curto prazo, e, consequentemente, se você não tem memória de curto prazo, você não tem a consolidação da memória. Por isso é chamada de amnésia anterógrada, tá? Então, tomem cuidado, porque o uso dessas medicações, ela tem que ser realmente com muito cuidado, e temos que pensar no uso racional, na promoção da educação, ter o cuidado que essas drogas, seja ela dormonite ou midazolam, né, criminosos têm utilizado aí elas como sendo, né, batizando bebidas como Boa Noite Cinderela, né? Então, misturada ao álcool faz com que essas pessoas, elas não só apaguem, mas elas não se lembrem nada durante a ação dessas medicações. Então, isso é um risco que nós temos que ter o cuidado. E quase finalizando aqui, né, nós temos, com o avançar da clínica médica, né, descobrindo novas medicações que podem ter efeitos ansiolíticos e que possam ser uma alternativa ao uso dos benzodiazepínicos, né? Uma dessas drogas é a buspirona, que ele é um potente agonista, ou seja, que vai atuar
dentro dos receptores HT1A não seletivo, que são receptores dopaminérgicos e que vão também vão agir sobre os receptores de serotonina, consequentemente gerando também uma depressão e consequentemente ali redução dos efeitos, seja dos neurotransmissores estimulantes, como é o caso da noradrenalina, mas também alterando ali a ligação de dopamina e de serotonina. Então, de forma geral, são depressores. Quais são os efeitos colaterais? Como qualquer depressor que altera a comunicação do sistema nervoso central, você vai ter dificuldades com relação à formação da memória, consequentemente ali você vai ter uma alteração dos efeitos do controle do trato digestório, então náuseas, pode vir a gerar tonturas, cefaleias, alteração da coordenação motora, mas tem um efeito benéfico, ele não provoca o sono, né? Então não gera esse efeito hipnótico, certo? Então é uma opção para quem é muito extremamente sensível ao uso dos benzodiazepínicos com relação ao sono. Então, para aquele paciente que ele não pode ter essa alteração hipnótica, essa é uma das drogas que podem vir a ser recomendadas. Okay? Os barbitúricos são drogas que quase não têm sido mais utilizadas. Na verdade, elas não são mais utilizadas como ansiolíticos, mas historicamente acho que vale a pena nós aqui citarmos, porque essas drogas foram por muito tempo utilizadas como drogas para o tratamento de ansiedade, mas hoje elas são utilizadas especificamente como anticonvulsivantes, como pré-anestésicos e também como hipnóticos, para a indução do sono. O grande problema é que essas drogas, elas em doses elevadas, elas são extremamente depressoras do sistema nervoso central, levando a comprometimento cardiorrespiratório, podendo ser agente causador de parada cardiorrespiratória. Recomendo vocês, quem quiser conhecer um pouco mais do assunto, acho que voltamos aí para o bom livro, bom e velho livro, são sempre fundamentais aí para aprofundar o conhecimento. Então recomendo aí algumas das obras que eu utilizei para poder preparar esse momento para nós, mas recomendo aí também uma revisão dos protocolos de tratamento da ansiedade, principalmente pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, e buscar também referências dentro da Biblioteca Virtual em Saúde, que está disponível e gratuita para todos, através da internet. Finalizando aqui, pessoal, eu deixo para vocês aqui o meu contato, meu e-mail, cidião@gmail.com. Também estou nas redes sociais, com @drcidião, e recomendo ali, na verdade, peço a vocês que um diálogo, a oportunidade de conversarmos através dessas redes sociais, porque eu aguardo de vocês sugestões de temas, claro aqui, críticas para que nós possamos melhorar cada vez mais esse nosso trabalho, esse nosso projeto. Ok? Então fica aqui esse pedido para vocês, reforçando também, não deixem de dar like nesse vídeo, de compartilhar, e para que a gente possa levar informações cada vez ao maior número de pessoas. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.